Abra a sua Bíblia comigo, então, em Gálatas, capítulo 5. Nós temos entendido no Espírito, aqui nessa igreja, que Deus continua falando sobre determinado assunto, até o momento que nós tomamos o aprendizado. Deus não fala a mesma coisa quando a gente já aprendeu. Ele altera o seu discurso quando nós já entendemos a palavra. Então, quando ele continua falando acerca de algumas coisas, é porque ele está desejando que a gente entre nesse patamar. Na semana passada, nós fomos advertidos pelo Senhor, na quinta-feira da semana passada, sobre a necessidade de nós olharmos para as sementes que é a palavra que Deus tem lançado sobre as nossas vidas. Nós aprendemos que o nosso adversário trabalha de uma forma mansa e sorrateira sobre a minha vida e sobre a sua, tentando roubar de nós, através do medo, através da dúvida, através do orgulho, não é? Ele vai entrando com algumas situações e faz com que eu e você seja norteado diante daquela palavra que nós recebemos do Senhor. No domingo, o Senhor nos chamou a atenção de que Ele nos elegeu nele desde a fundação do mundo. Então, nós não somos originados do pó da terra. Na verdade, o Senhor nos criou nele e nos formou no barro. Então, a nossa origem não é a terra. Na verdade, a nossa origem é o céu e o nosso destino é o céu. Então, muitas vezes a gente acha que é só o nosso destino que é o céu. Não, nós já fomos originados no céu e vamos voltar para o céu. O Senhor só está usando uma estrutura aqui para que eu e você possa vencer o nosso adversário. Então, o que nós temos que fazer? Lutar contra a carne para que o Espírito prevaleça. O que nós temos que fazer diuturnamente? Aprimorar não a nossa carne, mas o nosso espírito, para que a gente entenda a dimensão do céu. O Senhor nos alertou domingo então, dizendo que nós já temos todas as bênçãos do Senhor liberadas nas regiões celestiais. Então isso significa que nós temos que subir o nível, sair da terra e entrar na dimensão do céu. E o Senhor nos disse que muitas das vezes nós não alcançamos tocar nas dimensões celestiais porque as situações que surgem nos aprisionam, nos amarram, nos prendem. E é isso que nós vamos fazer, lutar, prevalecer contra o nosso adversário, contra as circunstâncias da vida. E eu disse terça-feira aqui na escola da Bíblia, não, aqui no Partindo do Pão, que existem duas coisas que nós precisamos entender quando uma luta vem. Existem dois caminhos para uma luta. Uma luta é, a primeira opção, ou é Deus trazendo aquela adversidade para me levar num nível de dependência maior dele, experiências novas, ou a segunda opção, fui eu que dei uma brecha, então a adversidade chegou. Então, antes de nós abrirmos a nossa boca e nós tirarmos qualquer conclusão de qualquer coisa, eu tenho que falar assim: Senhor, me direciona, essa luta é plataforma sua, para me levar a níveis novos, ou é brecha que eu dei, para que o meu adversário conseguisse prevalecer contra a minha vida? Porque se eu der a brecha, ele entra, e muitas vezes você sabe que o Senhor é tão educado, bate a porta para a gente ir convidado para entrar. Mas o nosso adversário não, ele vem arrombando, vem entrando para destruir, anular aquela semente que o Pai lançou sobre a minha vida e sobre a sua. Então nós precisamos nos atentar a isso, e o Senhor tem nos chamado a quê? A um tempo de alinhamento. Diga comigo, tempo de alinhamento. E olha, irmão, não é fácil alinhar com Deus, porque é para largar a nossa vontade para longe da gente. Então, eu sei que a palavra hoje é forte, eu sei que a palavra hoje é dura, eu sei que a palavra hoje é exortativa, eu sei que a palavra hoje é corretiva, eu sei que a palavra hoje é aconselhadora, mas é necessário nós nos atentarmos às ciladas que o nosso adversário cria para nos roubar da face do Senhor. Quantos compreendem o que eu estou falando? Diga amém. Então eu quero ler com você Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 7. Quando você encontrar, diga aleluia. Diz assim o texto: corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Versículo de número 9.
Um pouco de fermento leveda a massa toda. Vou ler o versículo 7, 8 e 9 de novo. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você pegar uma Bíblia que chama Bíblia Viva, que ela tem uma tradução bem mais ampliada e atualizada, ela diz assim: vocês estavam indo tão bem. Que foi que aconteceu com vocês para impedi-lo de seguir à vontade? Certamente que não foi Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo está escrevendo ao povo da Galácia, exortando a eles a conservar a vida deles na liberdade que o Senhor nos concedeu. Mas é impressionante que quando eu lia esse texto ontem, quando eu entendi esse texto hoje, o Senhor me chamou muito a atenção da necessidade de nós reconhecermos aquilo que muitas vezes vem sobre a minha vida e sobre a sua, para nos impedir a nossa carreira, para nos impedir a nossa corrida. E eu conversava com a profetisa Márcia esses dias, e de repente no meio da nossa conversa a gente chegou na seguinte frase: quando na verdade o povo de Deus, começa a disparar e um povo começa a se distanciar, esse que se distancia, que fica para trás, ele começa a pensar, ele começa a falar coisa que não lhe convém. Isso significa então que a esses começa a faltar o temor. E é por isso que aí alguns começam a ser vencidos. É por isso que aí alguns começam a sentir friezas. É por isso que aí alguns começam a abandonar os preceitos do Senhor. É por isso que aí o nosso adversário consegue sacar dele, roubar dele a pérola, a unção, a graça e o favor que o Senhor tinha derramado sobre a vida daquela pessoa. Então, quando eu entendia isso, lia isso, o Espírito Santo me advertia: Paulo, é tempo e hora da igreja se mover. Irmãos, nós estamos vivendo num período onde a nação perdeu o crédito, o governo perdeu o crédito, os políticos perderam o crédito, e agora, se nós não vigiarmos, nós não começarmos a dar testemunho das coisas que Cristo tem feito na minha vida e na sua, a igreja pode passar por um período de também perder o crédito no meio da sociedade. Por quê? Porque lamentavelmente nós estamos andando, ou melhor, muitas pessoas começam a andar na contramão da palavra do Senhor. Elas querem ter uma vida com Deus, mas querem ter uma vida social da mesma forma como elas tinham antes de conhecer a presença de Deus. Elas não fazem mais diferença, ou para elas tanto faz como tanto fez, estar na presença de Deus ou estar cultivando uma vida social. O Paulo está advertindo aquele povo no versículo 7, olha, vocês corriam muito bem, vocês estavam indo no alvo, vocês estavam andando no objetivo, vocês estavam no trilho, vocês estavam na direção certa, vocês estavam na rota correta, mas alguma coisa aconteceu no meio da jornada. Coloca o versículo 7, muito bem, corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem foi que surgiu? O que é que surgiu? O que foi que roubou de você? O que tirou dos seus olhos a vontade de continuar trilhando, caminhando na verdade? Ai, apóstolo, mas isso não é o meu caso. Glória a Deus que não é o meu, que não é o seu, mas é uma palavra para nos exortar e nos advertir, porque tem alguém observando a nossa corrida, tem alguém observando o nosso trajeto, e alguém vai querer criar obstáculos para que eu e você ande na contramão da verdade que é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor e rogar ao Pai das luzes nessa noite, para que Ele possa abrir o seu bom tesouro e o entendimento sobre a minha vida e sobre a sua, para que eu e você escolha a melhor parte, que é pagar o preço e andar na presença de Deus, confiado no Senhor. Venha o que vier, possam vir tempestades, possam vir nevascas espirituais, possam vir tsunamis espirituais, mas isso não pode impedir a minha corrida. Amado, o povo estava marchando bem. Quando nós olhamos a conjugação desse verbo, nós vemos que o povo estava num propósito, o povo estava no alvo. Então não foi Deus que alterou a rota deles, não foi Deus que mudou nada, quem mudou foi o coração daquelas pessoas.
E eu tenho falado constantemente isso aqui na nossa igreja, e graças a Deus que uma boa parte tem entendido isso. Tem uma parte que ainda não está entendendo, tem uma parte que ainda não aplicou o seu ouvido nisso, mas eu creio que o Senhor cumprirá a boa obra. Ele não termina nada, Ele não deixa nada inacabado. Toda obra que Ele começa, Ele termina. Mas se tem um lugar que eu e você temos que sondar, se tem um lugar que eu e você temos que vigiar, é aqui, ó, o nosso coração. E o que tem de pessoas hoje, que tem de crentes hoje, que tem saído da presença de Deus, tem saído do foco que é Jesus, por causa de situações que têm entrado no seu coração. Mas como voz profética nessa terra, eu repreendo toda voz de engano, eu repreendo toda palavra de engano, toda seta do diabo que veio sobre a sua vida para te tirar do propósito. Se tinha alguma armadilha querendo tirar você, a mim, a nós, de correr a boa carreira do Senhor, eu cancelo essa palavra em nome de Jesus. Eu anulo essa fronteira hoje, essa barreira em nome de Jesus, e alcançaremos êxito para a glória do Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor porque Ele é bom. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Queridos, nós não podemos permitir que sejamos vencidos pelo desejo de ter uma bênção e abandonar a presença do Senhor. Não me sai do meu espírito, eu creio que você também não, você é uma pessoa muito atenta à palavra de Deus, mas o dia que o apóstolo Edson Valentim pregou na conferência apostólica aqui o ano passado, no término da mensagem dele, ele liberou uma frase, eu até por diversas vezes coloquei ela no nosso Facebook. Ele disse assim: só a maturidade nos fará trocar o presente pela presença. Então só homens e mulheres maduros em Deus não vão correr atrás de bênção. Os homens e mulheres maduros não correm na presença de Deus, não correm atrás de Deus, porque querem alguma coisa. Os homens e mulheres maduros, eles correm atrás de Deus, porque desejam a sua presença. E eu preciso te falar uma coisa: quando você está na igreja, está no culto, e de repente você sente um negócio assim, aquela coisa gostosa, você fala assim: ai, eu senti a presença de Deus. Não, você não sentiu a presença. A presença de Deus não se manifesta no coletivo, a presença de Deus se manifesta na intimidade. Quando você sente um negócio gostoso na igreja, que você está ouvindo uma palavra, que ela fala com você, o que você está sentindo é poder de Deus. O poder de Deus se manifesta quando nós falamos dele. A presença de Deus só pode manifestar na minha vida e na sua quando nós falamos com ele. Então isso é uma coisa pessoal, isso é uma coisa única. E a presença de Deus você não sente, a presença de Deus você reconhece. É a mesma coisa quando você está aqui na igreja, você está aqui adorando o Senhor, de repente você olha para trás, você vê o irmão, então você percebeu a presença daquele irmão, você reconheceu a presença daquele irmão. A presença de Deus não é sentida, a presença de Deus é reconhecida. É Deus que está ministrando na minha vida quando eu e você entramos no nosso degrau de oração, entramos no nosso quartinho de intimidade. E amados, eu tenho falado isso aqui culto a culto, tempo a tempo. Quando que o nosso adversário consegue impedir a nossa corrida? Ativando-nos num ativismo. Você entendeu a frase? Colocando a gente para correr atrás de tanta coisa, colocando a nossa cabeça para ficar pensando num monte de coisa, colocando-nos para ficar resolvendo um monte de problema, e com isso rouba-nos o nosso tempo, o nosso quartinho de estar na presença de Deus. O Paulo ainda continua falando no versículo de número 8 para o povo do povo da Galácia. Olha o que ele fala no versículo 8, que lindo, ó. Coloca para mim versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou ou que vos chama. Espera um pouquinho. Esse sintoma, essa adversidade, ou esse esfriamento, esse distanciamento, não vem daquele que chamou a mim e a você. Deus não nos chamou para vivermos apartados. Nós falamos aqui terça-feira, está sendo demais terça-feira. Nós falamos aqui que o projeto de Deus nunca foi esse, de nós ficarmos correndo atrás dele por uma bênção. O projeto dele foi que nós tivéssemos desejo de se relacionar com ele. Agora escute isso aqui, eu já falei isso aqui algumas vezes. O Senhor deixava o seu trono e visitava o jardim para falar com Adão e Eva.
Mas quando a gente fala de Deus, a gente logo imagina que é um senhor, barrigudinho, cabelo branco, anda com uma bengalinha, ou senão com um cajado na mão, com uma cara feia, meio emburrado de tanta coisa que a gente pede. Mas na verdade eu não consigo ver um Deus assim. Eu imagino um Deus que deixava o trono e se sentava lá no jardim e falava assim para o Adão: Adão, que bicho é aquele? Aquele, senhor, aquele ali é a girafa. Como? Girafa. Mas que coisa linda! Girafa é o nome dela. Foi, senhor, o senhor falou para mim colocar o nome dos bichos, ele se chama girafa. Mas Adão, que coisa linda, girafa! Ô Adão, e aquele ali? Aquele ali chama rinoceronte. Mas Adão, que coisa linda, rinoceronte, aquele ali, mula. Meu Deus, que coisa, mula. E aquele, cavalo. Mas qual que é a diferença? Não sei, senhor, um é mula e o outro é cavalo. Irmãos, olha o papo que Deus deveria ter com Adão. O Senhor estava interessado não num homem pedinte, porque ele tinha tudo. Ele estava interessado num homem que se relacionava. E por que hoje nós, muitas vezes, abandonamos o relacionamento? Por que nós abandonamos a intimidade com o Senhor? Por que nós hoje dependemos de pessoas que orem por nós? Por que nós precisamos de hoje de pessoas que imponham as mãos na nossa cabeça? Porque nós abandonamos o relacionamento. Assim como Cristo deixava claro: eu sou um com o Pai. E nos momentos de fraqueza, o que ele falava para os seus discípulos? Guarda um pouquinho aí, porque eu vou orar. Ele ia se alinhar, ele ia se abastecer, ele ia buscar a sua intimidade. E o que nós temos feito? Graças a Deus, aqui nós temos uma igreja que ora e é íntima do Senhor. Eu sei que aqui todos nós temos quartos de oração. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Naquela casa que você está construindo, ou naquela casa que você vai construir, tomou posse? Pega a chave. Faça que nem o povo da Índia. Sabe o que na Índia fazem? Todas as vezes que vai construir uma casa, eles constroem dentro da casa um altar para Krishna, o Deus deles. Eles colocam uma sala para colocar um altar ali. Você já imaginou se nós levantássemos na nossa casa um quarto de adoração? Um cantinho. E aí a visita, o parente, chega em casa e passa na porta daquele quartinho e fala: o que é isso aqui? Aqui é um lugarzinho que eu me relaciono com meu pai. Meu Deus do céu. Você já imaginou se nós temos essa ousadia? Mas na verdade, irmão, nós temos muita coragem e... Posso falar a palavra? Não vou falar que está gravando. Nós temos muita coragem e muita cara de pau. Falei. Para chegar para Deus e pedir. Mas aí quando fala assim, vamos nos relacionar. Eu nem sei o que fala, mas pedir sabe. Ser íntimo não sabe, mas pedir sabe. Irmãos, o que tem de gente hoje que tem abandonado uma vida com o Espírito Santo, o que tem de gente hoje que é cheio do Espírito Santo e não ora em línguas, o que tem de gente hoje que murmura o dia inteiro, mas não ora, e isso, irmão, faz a gente sair fora da corrida, e isso é a persuasão que vem para nos tirar fora do propósito. Irmãos, o que Deus está tentando falar para mim, para você nessa noite é: eu tenho um alvo com vocês, eu tenho um objetivo com vocês. Foi isso que o Senhor falou comigo durante todo esse dia. Deus tem um propósito conosco, mas nós não podemos sair do foco, nós não podemos desviar os nossos olhos, e muito menos dar os nossos ouvidos para as coisas que virão, porque coisas terríveis virão, mas não nos alcançarão, porque nós lemos essa palavra no início do culto hoje. O Senhor cuida do seu justo, nós não seremos abalados, pelo contrário, estando ligados com o Senhor, seremos protegidos por Ele. Bate no seu peito e fala: estando ligado com o Senhor, eu estou protegido por Ele. Irmãos, eu não estou aqui tentando emocionar você ou tentando criar uma coisa que não existe. Eu falei para os irmãos que não é a quantidade de tempo que você fica de joelho no chão orando a Deus. É importante você entender, é o quanto tempo você suporta ficar sem estar na presença de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, nós precisamos abandonar esse ensinamento horrível que foi imputado na nossa mente por muitos anos, que é assim: vamos orar, vamos, Senhor, nós entramos na sua presença. Então quer dizer que até aquele tempo eu estou andando longe da presença dele.
Então quer dizer que daqui àquele tempo eu andei segundo a minha vontade. Se eu andar diuturnamente no meu passo, na minha vontade, eu estou morto. Eu tenho que abrir os meus olhos e falar assim: Senhor, obrigado, porque eu dormi e na sua presença o Senhor me guardou. Senhor, obrigado, eu acordo e na sua presença eu quero continuar andando. Elias nos ensinou isso. Ele chegou diante do Acabe e falou para o Acabe: olha, Acabe, não vai ter chuva aqui, segundo a minha palavra, em cuja face do meu Deus eu estou. Elias andava tanto na presença de Deus, que ele falou assim: segundo a minha palavra não chove. Irmão, se tem uma coisa que o nosso adversário precisa ouvir, é que você levante a cabeça, abra a nossa boca todo dia e diga para ele assim: escuta aqui, Satanás, você pode se levantar do jeito que você quiser se levantar, mas eu, Paulo de Pieri, fala seu nome, mais uma vez, e eu tenho promessas de Deus na minha vida. O Senhor disse que faria, executaria, cumpriria. Então quem vai ter que sair do lugar é você, porque eu vou adentrar nos lugares celestiais que o Senhor prometeu para mim, em nome de Jesus de Nazaré. Mas na verdade nós não temos coragem. Em vez de nós encararmos o nosso adversário, sabendo quem é que está conosco, tendo garantias, por fé, por convicção e por intimidade, nós olhamos para ele. Nós falávamos isso hoje, eu de manhã e a profetisa Márcia, a gente conversa de manhã caminhando, a gente bota os papos espirituais de manhã, aleluia, é uma delícia, e de repente quando a gente vê, a gente está flutuando, aleluia, ele está andando junto com a gente ali, e nós entendemos isso. As pessoas hoje não querem se esforçar nem um pouco. Você já teve criança bebê, amém? Tem alguns que cresceram e continuam sendo, mas pula essa fase. Alguns que não, aqueles pequenininhos, porque tem gente que já está marmanjo, crescido, casado e continua sendo criança, igual aquele sujeito lá: bem, vou tomar banho, onde está minha cueca? Ai, meu Deus. Irmão, eu queria, deixa eu fazer uma parafrase aqui, eu queria ser uma mosca, queria ser uma abelha na casa de algum crente, quando o marmanjão chegasse em casa e falasse assim: bem, vou tomar banho, onde é que está minha zorba? Eu queria ser uma abelha assim, ia virar como é que chama? O ferrão, e ia nele, vai pegar. E agora, sabe por que ele ficou sem vergonha desse jeito, irmão? Porque você não ensinou ele. Você continuou criando aquele marido seu do jeito que a mãe dele criou ele, um mimado. Aí não cresce o ser, mas vou voltar aqui. Volta para casa agora. Isso aqui a gente fala num outro culto. Volta aqui. Sabe criancinha que você põe no cadeirão para dar papinha? Tem dia que ela come até a colher, o prato, não tem? Mas tem dia que ela está uma marra, não está? O que tem de crente assim? E eu disse outro dia para uma pessoa, e eu até fiquei triste depois, porque ele não entendeu. Eu disse assim para ele: é difícil dar comida para quem não tem fome. Não é difícil dar comida para quem não tem fome? Eu fico imaginando a tristeza do céu, quando o Senhor olha para nós, quando a gente sai para vir na igreja. Quando digo nós, digo igreja de Jesus, irmão. Não estou falando da igreja Ventos Viva, estou falando igreja de Jesus. Porque de vez em quando a gente sai para vir na igreja por vir na igreja. Outras vezes a gente vem na igreja porque deixa eu ir, porque quem sabe Deus vê que eu estou indo, Ele melhora as coisas para o meu lado. Então a gente começou a vir na igreja, a frequentar a igreja, porque Deus precisa me dar alguma coisa, porque eu estou indo na igreja. Então eu não estou congregando, porque eu quero ser corpo de Cristo nessa terra, luz e sal para uma nação pecaminosa. Eu preciso desejar isso, me encher da palavra para ser luz e ser sal, para que as pessoas possam olhar para mim e elas possam ver alguma coisa de diferente em mim, nas minhas ações, nos meus gestos. Então, muitas pessoas não têm tido desejo de se alimentar. Ela quer que as pessoas sigam colocando comida na boca dela, e quando não, vai doer agora, viu, irmão? Quando não, tem que ligar para ela para falar assim: você não vai vir comer, não? Irmão, nós não estamos criando discípulos, nós estamos criando monstro. Tem que ligar para a pessoa para ela vir na igreja. Ai, mas sabe o que acontece? Estou com um bico de papagaio aqui.
Agora eu tô com a arara azul do lado de cá agora. Agora eu tô com um crocodilo no pé. Agora eu tô com um zóio de peixe no outro. Ela está com a mata amazônica, Pantanal, está com tudo nela. Então, na verdade é o seguinte, irmão, se eu não tenho vontade de comer, se eu não tenho vontade de gerar, o que Deus pode fazer? Deus não pode mover uma palha naquilo que eu preciso fazer. Intimidade, Ele não pode chegar aqui e falar assim, pelo amor de Deus, eu quero me relacionar. Tem que haver desejo. Teve um dia que foi decepcionante para o Senhor. Adão! E o Adão não responde. Onde é que você está, Adão? Naquele dia, o Adão esqueceu das conversas anteriores que ele havia tido com o Senhor. Ô, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei você, mas eu não consigo viver longe de Deus. Você consegue? Então nós precisamos nos animar e nos esforçar e tomar a palavra de Deus muito mais aprumada no nosso coração, para a gente, na verdade, não cair nos laços do inimigo. Eu já fiz diversas orações aqui na igreja, dizendo assim, irmão, entregue o seu Isaac hoje. E às vezes a pessoa fala assim, eu vou entregar. Isaac, quando a gente fala de entregar Isaac, é entregar um sacrifício. E existem pessoas que às vezes estão numa prova, numa luta, ela entrega, ela faz voto, ela faz oferta, ela fala, não falta tomar um culto agora. Porque agora eu dou minha vida para Jesus, para trabalhar na sua obra. Porque agora, Senhor, não faz o que eu quero, mas faz o que o Senhor quer na minha vida. Para resolver aquele problema só. Porque depois que o problema foi resolvido, ela esqueceu que ela ofertou um sacrifício no altar, ela quer tomar o sacrifício do altar. Aí nós vamos olhar para a vida do Abrão, e nós vemos o sacrifício que ele foi levar, que foi o menino. A intimidade com Deus era muito mais importante na vida dele do que o filho. Porque quando Deus fala para ele, me dá o seu filho como sacrifício, você pode pegar o texto da Bíblia que não há bate-boca do Abraão. Você pode pegar que não há discussão do Abraão com o Senhor. Você pode pegar que o Abraão não fala, mas você me deu agora, você quer tomar. Quantas pessoas não vêm na igreja, não apresentam um sacrifício, que é o Isaac, diante do altar, falando assim, Senhor, me abençoa no emprego. Aí Deus abre a porta do emprego. Daí a pouquinho aquele emprego é o causador da ausência dela na igreja. Ela vem na igreja e fala, Deus, eu apresento o sacrifício no altar, eu apresento diante do Senhor minha vida conjugal, eu quero me casar, Senhor, eu quero que minha vida conjugal seja estabelecida. Deus vai dar uma panela, dá uma tampa nova para o irmão lá, e ajeita o casamento, fica tudo bonitinho, mas o matrimônio depois passa a ser o motivo para que ele não esteja mais na igreja. Esquece que ela um dia disse que o sacrifício estava no altar, estava nada. Ela estava interessada numa vitória, numa bênção. Senhor, me dá um carro, Senhor, porque se o Senhor me der, Senhor, eu vou colocar, Senhor, porque tem muita gente que fala assim, né? Ela fala assim, aleluia, porque se o Senhor me der um carro, aleluia, eu vou colocar um adesivo nele, aleluia, e se eu colocar um adesivo nele, aleluia, eu vou buscar os irmãos na casa dele, aleluia. E aí, Deus dá o carro para ela, aí chove, tem que buscar o irmão que mora no barro. Aí ela fala, Senhor, mas vai sujar o carro, aleluia, esse carro não é para isso, aleluia. Ela esqueceu que ela tinha entregado um sacrifício no altar. Por que tem gente que não está sendo abençoada hoje? Porque ela veio e colocou o sacrifício no altar. A hora que o Senhor foi colocar a mão, porque o Senhor foi colocar a mão para atacar o fogo naquele sacrifício, para receber como incenso suave nas suas narinas, o sacrifício não estava mais lá. Ela não cumpriu, ela não estabeleceu. Deus, me honra, Senhor, para que o seu nome seja glorificado. E Deus vai, trabalha com honra, mas ela bate no peito e fala, bendito seja eu. Ainda bem que porque eu endureceu a cerviz, mas aquele que endurece a cerviz, Deus vem e toma ele por assalto um dia, e sabe de que jeito? Quebrando.
Inclusive, fala para o teu irmão, não endurece a serviço diante de Deus, não. Você sabe por que as pessoas falam assim? Se não vem no amor, vem na dor? Não é que vem na dor, é que a gente se endurece, se enrijece. Aí Deus fala assim, peraí, eu já te pego já, que jeito? Te quebro. Deus quebra a gente vem para a igreja, aleluia, eu te amo, Senhor, eu preciso de você, mas te abandonar, vem manco, vem se arrastando, vem tudo arrebentado, vem, por quê? Se enrijecer, ele fala assim, pode deixar, se eu não encontrei aí um coração quebrantado, olha onde Deus está indo hoje, se eu não encontrei aí um coração quebrantado e contrito, eu quebro. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não vai mudar o projeto dele. Deus não te fez, Deus não me fez e não nos fez para o inferno. Se nós nascemos nele desde a fundação do mundo, você acha que ele vai dar a gente para o diabo? O projeto dele é nos ter com ele. Mas ele também disse assim, só que você pode escolher, se você não quiser, mas mesmo você não querendo, eu vou dar um jeito. Vou dar uma sapecada no céu. Inclusive, se você tiver algum familiar seu que está meio duro na queda, fica tranquilo. Não vai afrontar ele, nem ela. Mas você só passa perto dele falando assim, no espírito, sua hora já está chegando. Porque chega, irmão. Eu falo de mim, eu passava na frente das igrejas, buzinava, zombava, gritava, ô crentaiada. Eu passava na frente das igrejas, zombava, é isso aí, seus loucos, vai dar dinheiro para essa bandidagem aí. Olha onde eu estou hoje. Eu imagino que cada zombada que eu dava, o Senhor pegava a cadernetinha, vou te pegar, gordinho, pode deixar. Eu zombava de novo, você entendeu, irmão? Fala comigo, Deus é terrível. Mas para isso, se a gente quiser ver o mover, eu coloquei uma frase legal ontem. O sobrenatural de Deus precisa ser natural na nossa vida. Você entendeu a frase ou não? O sobrenatural de Deus tem que ser uma coisa diária para nós. Agora o que tem de crente, o que foi? Lá na igreja, a Revoada dos Anjos, está tendo a campanha do sobrenatural de Deus. Então quer dizer que ela nunca viu o sobrenatural, porque ela está correndo atrás do sobrenatural. Você quer conhecer o sobrenatural de Deus agora? Deixa eu voltar. Você quer conhecer o sobrenatural de Deus agora? Faz assim, ó. Isso é sobrenatural, gente. Gente, se você parar para pensar, isso é sobrenatural. Quer ver outra? Faz assim, ó. Meu Deus do céu. O que tem de gente que não consegue respirar, o que tem de gente que não consegue enxergar, e você está fazendo tudo isso. Faz assim com a perna. Meu Deus, isso é sobrenatural. Agora, deixa eu falar uma coisa. Como é que Deus pode liberar sobrenatural de Deus, se nem o natural a gente consegue entender ainda? Como é que Deus vai levantar nuvens sobre nós, como era nos dias de Moisés? Você já pensou se Deus se apresenta aqui na igreja, ventos, avivamento, como nos dias de Moisés? Trovão, relâmpago, fumaça. Nego ia falar que aqui era uma seita. Não. Já inventa um monte de história da nossa igreja, irmão. Né? Você já imaginou então? Estão endemoniados lá, porque lá eles estão fazendo um feitiço, aquele trovão. Você já imaginou se Deus se manifestasse naquele tempo? Agora, como é que Deus pode apresentar sobrenatural se a gente não consegue administrar uma luta? Como é que Deus vai mostrar sobrenatural para mim e para você, se a gente assusta com investida de demônio, que são anjo caído, que não tem revelação de nada, que durante 30 anos o diabo procurou Jesus. Jesus andava para lá e para cá e o diabo não sabia quem era Jesus. Aí o dia que Jesus vai na água, João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí desce uma imagem do Espírito Santo na imagem da pomba, com a imagem corpórea. Então o diabo de longe vem e fala assim, desgramado. Era esse o Jesus então? Olha como Deus é engraçado, 30 anos Jesus ficou ali e o diabo não sabia quem era. O Moisés nasceu por um propósito, aí o faraó manda matar todos os meninos. Deus, para cumprir o propósito, manda esconder o menino aonde? Dentro da casa do faraó. Aí quando o menino cresceu, ele se torna em quem? Um libertador.
Aí o faraó falou assim, mas não estava dentro da minha casa essa praga. O diabo é burro, não tem revelação. Agora eu e você temos o Espírito Santo da revelação. E aí, irmão? E aí nós ficamos desesperados. Eu vou terminar, diga aleluia. Um gato mia na casa do crente, ele está amarrando que é demônio. O gato está no cio. Está querendo pegar o outro, está fazendo um barulho em cima da casa dele, ele está lá amarrando, ligando para pastor, ligando para apóstolo, ligando para profeta. Irmão, levanta uma campanha aí, levanta, porque a coisa está feia. O diabo se apresentou aqui em casa. E além de se apresentar, o bicho está rosnando agora. Irmão do céu, pelo amor de Deus. Aí o crente vem na igreja que é avivamento, que é sobrenatural. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Surgiu um problema no trabalho, surgiu um problema em casa, surgiu um problema no meio da parentela, já desespera, aí levanta um batalhão, um esquadrão de oração. Ei, bota o seu joelho no chão, vai orar, porque a palavra diz que Deus ouve o clamor do justo. Mas por que isso? Porque o diabo fica levantando a situação para a gente não correr bem, para a gente ficar se arrastando. Ô irmão, a corrida é o exemplo do que um esportista faz. Se o cara quer correr, ele tem que manter um padrão. Se der largada e ele sair no estirão, e ele sair que nem um louco, não, eu vou chegar, eu vou nessa aqui, ele vai chegar no meio do caminho, ele vai aguentar correr mais. Mas também se ele sair, ele não chega. Todo mundo chega, mas ele não chega. Então ele tem que manter um equilíbrio. Só que ninguém corre sem se preparar. Agora as pessoas querem alcançar as coisas em Deus sem se preparar. O corredor, o atleta, mantém uma dieta. Você compreende o que eu estou falando? Aí você vai falar assim, lá vem ele falar de comida. Não estou falando de comida natural, estou falando de comida espiritual. Você quer correr bem na sua jornada com o Senhor? Tem que se alimentar numa dieta espiritual. A comida tem que ser espiritual e tem que ter treinamento diário, porque senão vai correr, vai dar cãibra. Vai correr, vai doer. Então tem que estar preparado, e com isso tem que haver treinamento, e treinamento não é só dentro da igreja, no culto. Quantos aqui tem Bíblia? Se não tiver, passa lá na saída e pega uma. Mas passa se você não tiver, não vai vender Bíblia depois, hein? Não sou pastor para vender Bíblia. Deixa eu voltar aqui. Mas você faz o que com ela? Ué, estou aqui, vim com ela na igreja. Mas só na igreja ou em casa você pratica ela? Ou ela não, apóstolo, eu tenho 29 Bíblias lá em casa. Ela fica tão linda no meu estante. As pessoas chegam lá e falam, nossa, quanta Bíblia que você tem. Mas não lê nenhuma. Então, para ter uma vida com Deus, tem que haver disciplina. Repete comigo, vida com Deus requer disciplina. Se tiver alguém na sua esquerda e na sua direita, pergunta para ele, tem tido disciplina aí, irmão? Aí, se você se lembra, o último versículo que a gente leu, que é o versículo de número 9 de Gálatas 5, diz o quê? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Então esse texto está falando o quê? De contaminação. Não adianta nada você vir na igreja hoje, ouvir essa palavra, mas se contaminar. Não adianta nada você valorizar o que está acontecendo do que a palavra que diz comigo e com você. Eis o problema de muitos cristãos. Tem se deixado ser contaminado. Fizemos aqui no final do ano passado, lembra? Livrando-se da contaminação espiritual. Você viu, naquela época, nós falamos, você viu quanto lixo que o nosso adversário tenta jogar sobre nós. Para quê, irmãos? Para a gente se manter aonde? Na terra. Que jeito na terra, apóstolo? Murmurando, reclamando. Ah, Deus do céu. Não, irmão,
É hora de levantar o semblante, levantar a cabeça e falar assim: Senhor, Tu és fiel, Tu és verdadeiro, Sua palavra é poderosa, se cumprirá no momento oportuno, e eu me posiciono como um bom soldado do Senhor. Para a gente terminar, vamos ler só de novo esses versículos, desde o 7, para a gente recapitular? Sim ou não? Então vamos. Você está entendendo? Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? É uma pergunta que ele faz. Aí ele já responde: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Ó, se tem alguma coisa errada na sua corrida, na sua vida com o Senhor, não é aquele que te chamou que está criando isso. Se não é ele que chamou que está criando isso, alguém está interessado no que você... Eu de vez em quando, é que eu sou muito amoroso. Eu prego tão doce. Mas eu queria ter um chinelo espiritual de vez em quando para dar nos crentes. Ele vem e fala: sabe, eu comecei a andar com Jesus, parece que as lutas aumentou. Mas espera um pouco. Você era treva, agora você é luz. Alguém quer apagar essa luz. E posso dar um exemplo para você entender? Essa luz não é com botão, porque o fogo arderá no altar continuamente. Então é o pavio que fumega não se apagará. Então o nosso adversário quer todo dia soprar o nosso fogo para apagar. E o que ele vai fazer para apagar esse fogo? Lutas, situações, ciladas. Aí você vem na igreja e entrega aquele envelopão de dízimo, que você vem segurando ele em dois assim para entregar 70 mil de dízimo. Aí o diabo faz assim, ó, quebra uma roda do seu carro, aí quebra um lustre seu, quebra um espelho seu, um espelho búlgaro que você tem na sua casa. Olha. Aí você fala assim: para que ele faz isso? Você fala assim: mas eu dei o dízimo, e agora está acontecendo isso? Ele trabalha sobre a minha vida e sobre a sua, para que você fala assim: será? Será? Ele trabalha assim. Mas em nome de Jesus, nós vamos falar assim: Senhor, em Ti eu posso todas as coisas, porque no Senhor eu faço proeza. Então se levantou, irmão, é porque alguém está querendo pegar o que Deus prometeu para você. Você vai entregar? Vai? O diabo, eu vou acabar, diga aleluia. Não, eu vou acabar, fala aleluia, porque assim eu acabo. O diabo já criou tantas situações aqui, para que eu chegasse e dissesse assim: chega, eu não quero mais esse negócio de ser pastor. Sabe o que ele queria que eu falasse? Eu acho que eu não nasci para pregar. Ele queria e quer que eu e você ande na contramão da promessa. Mas eu vou tirar os meus olhos da promessa só o dia que ele voltar. Aí eu tiro os olhos da promessa. Enquanto isso, do lugar que ele me plantou, eu não saio. Em nome de Jesus. Diga isso: lugar que ele me plantou, eu não saio. Então diga para o diabo: escuta aí, Satanás. Aonde Deus me plantou, o que Deus colocou na minha mão, para eu cuidar, eu não abro mão. Em nome de Jesus. Diga da minha família: eu não abro mão. Diga da minha casa: eu não abro mão. Passa a raiva nele. Do meu chamado eu não abro mão. Aleluia. Se coloque em pé, por favor.